Existe algo que todo mundo que quer ter o visto americano aprovado deveria saber, e eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Aqui na Move a gente semanalmente recebe clientes que foram negados em pedidos de visto de turismo americano, muitos com perfis teoricamente bons que, sem entenderem, recebem ali uma negativa durante a entrevista com o oficial consular. Então eu quero te ajudar a entender como que você faz para você passar na sua entrevista do visto de turismo americano, te apresentando dois prismas pelos quais os oficiais consulares avaliam a sua aprovação ou a sua negativa. Se você é novo aqui, você está no canal da Move Vistos, e aqui a gente ajuda pessoas que querem ter mais chances de ter o visto americano aprovado, através da nossa mentoria de acompanhamento pessoal. Se você planeja pedir o seu visto, se inscreve aqui no canal para você receber nossos conteúdos gratuitos. O visto B1, B2 é o visto de turismo e negócios. É o visto americano mais emitido, mais comum, que as pessoas mais conhecem, já que normalmente é o primeiro visto que todo estrangeiro que decide viajar aqui para os Estados Unidos acaba pedindo, né? Com ele você pode vir para o país para lazer, para reuniões de negócios, participação em feiras, eventos, enfim. Esse é o visto ideal aí para toda e qualquer atividade conectada com a ideia de se fazer lazer ou business aqui nos Estados Unidos. E o principal aspecto que o entrevistador consular presta atenção quando ele vai avaliar a concessão ou não desse visto para você que vai estar solicitando ele, é a relação entre a sua realidade atual e aquilo que você está alegando como propósito de viagem. E o que isso significa? Que o foco da sua entrevista no visto de turismo não é necessariamente quantos parques da Disney você vai conseguir ir, ou então quais praias de Miami ou quais parques nacionais você pretende visitar. Embora essas possam sim ser perguntas colocadas na mesa para você e talvez até sejam objeto de questionamentos durante a sua entrevista, normalmente elas não representam um principal aspecto de importância para sua aprovação. O oficial vai estar muito mais interessado em determinar se o seu momento atual de vida é condizente com aquele propósito que você está apresentando como motivação para a sua viagem. É importante a gente lembrar aqui que se em um visto F1 de estudos você está conectado a uma universidade ou uma instituição de ensino americana, assim como se em uma entrevista de um visto H2B para trabalhadores sazonais você está conectado a um sponsor que está subsidiando e reforçando a sua intenção de vinda aqui para o país. Se isso acontece nesses outros vistos, no visto B1, B2, você não está ligado a nenhuma organização americana que possa reforçar que a sua intenção declarada é real. Então, você precisa ser convincente o suficiente durante as suas respostas e o seu perfil ele tem que fazer sentido dentro de um arquétipo, né? De um template de perfis ali de aplicantes com os quais o consulado americano já está acostumado. E é por isso que o visto de turismo é o visto americano mais negado do mundo. As pessoas têm dificuldade de convencer um oficial consular de que o seu momento de vida é condizente com os planos de viagem que será feita ali por essa pessoa. Muita gente chega dizendo, eles nem perguntaram nada pra gente, só me entregaram um papel ali escrito 214B e me disseram que se eu quisesse eu podia tentar o visto de novo. As pessoas sequer entendem o que significa esse código, né? 214B. A gente explicou mais detalhadamente o que é esse 214B nesse vídeo que está aparecendo aqui do lado, mas basicamente essa seção desse texto completo, ela presume que todo solicitante de visto de não imigrante, como é o caso do visto B1, B2, tem previamente uma intenção de imigrar para os Estados Unidos e só tem uma maneira de se provar o contrário, convencendo o oficial consular que é treinado para tomar essa decisão de que você tem planos de não perder o seu laço com o seu país e um plano original de retornar para o seu país. Então veja só o tamanho do seu desafio, né? Talvez você caiu nesse vídeo aqui porque você quer visitar o Parque Sequoia com aquelas árvores gigantes que ficam lá na Califórnia, e você precisa tirar o seu visto de turismo para você poder entrar no país e cumprir o seu propósito, porque afinal de contas é um sonho que você tem, visitar aquele lugar com árvores milenares, datadas de tempos que antecedem o período que Cristo esteve aqui na Terra, mas você acabou de descobrir que você é considerado um potencial imigrante pelo governo americano, até que você prove o contrário, se você quiser ter o seu visto aprovado. E talvez você nem seja essa pessoa, talvez você nem esteja pensando em morar nos Estados Unidos, mas você precisa comprovar durante a sua entrevista que você não tem uma intenção imigratória, mesmo genuinamente você não tendo uma intenção imigratória. Sim, é tipo isso. E isso acontece porque se o consulado não fizer esse filtro, um monte de gente vai querer vir morar nos Estados Unidos com um visto de turismo. A coisa mais comum são pessoas que, aos milhares aí, todos os anos, usam o visto de turismo para entrar no país e ficam aqui, depois deixam o visto expirar, enfim, passam pelo tempo de permanência ali. Tem países que, inclusive, podem sofrer punições diplomáticas, vamos dizer assim, se o número de aplicantes do visto de turismo que entram nos Estados Unidos e acabam ficando out of status, como é o termo aí usado para quem deixa o status expirar, se o número for muito grande. Ou seja, o visto de turismo ele pode oferecer risco para o governo americano e é por isso que eles querem sempre filtrar quem está, de fato, querendo usar o visto corretamente. Oliver, então quer dizer que eu não posso imigrar para os Estados Unidos com o visto de turismo? Não, porque esse visto não foi feito para quem quer imigrar. Esse visto está mais alinhado com quem quer experimentar o país. Experimentar, ou seja, provar por um tempo determinado, né? Testar,
Com o visto de turismo você pode ficar aqui por até 6 meses e esse é o tempo máximo pelo qual você pode ficar aqui cada vez que você entra, embora o visto valha por 10 anos. Quando vence esse prazo, ou você deve ter saído do país, ou você deve ter feito algum outro processo que garanta a sua permanência legal por mais tempo. Caso contrário, você vai passar a acumular presença ilegal nos Estados Unidos. Você não quer isso, porque senão você estará violando o status do seu visto. Eu acho importante a gente trazer essa questão aqui para vocês, porque quem entende isso evita cair em armadilhas durante a conversa com o oficial consular. O texto 214b, ele basicamente diz que os oficiais consulares devem recusar a concessão de um visto de não imigrante para qualquer pessoa que não conseguir demonstrar duas coisas. Primeiro, vínculos fortes com o seu país de origem. É aqui que entra aquela famosa necessidade de você provar que você tem laços suficientes com o seu país, seja ele o Brasil, Portugal, Japão, Angola ou qual for. Então aqui a gente está falando de emprego ou carreira, família, propriedades, planos acadêmicos, planos de negócios, projetos futuros, enfim, qualquer coisa que reforce a ideia de vínculos que te mantenham ligado ao seu país. E dois, que você tem uma intenção genuína de visitar temporariamente os Estados Unidos. Como assim, Oliver? Isso significa que você precisa ser capaz de demonstrar para o oficial na sua entrevista de que a sua visita ela tem prazo de chegada e prazo de saída e que você vai de fato retornar ao seu país no final da sua viagem. Se você for para uma entrevista consciente desses dois pontos, definitivamente você já está mais perto da sua aprovação. O que eu posso dizer para você que vai para uma entrevista no consulado americano? Se você quer mesmo ser aprovado, foca na preparação da sua performance durante a sua entrevista. Se você não souber evidenciar ali os seus pontos fortes, trazendo para a mesa de maneira direta e indireta os seus vínculos, os seus planos / compromissos aí com o seu país, enfim, conduzir a entrevista nessa direção, você pode não ser capaz de quebrar a ideia de que você tem uma intenção de imigrar para os Estados Unidos nesse momento, mesmo que isso não seja verdade. Então, pense bastante sobre isso e se prepare nesse sentido. É claro que isso não precisa significar que você não possa, obviamente, no futuro mudar de ideia nunca mais e você nunca mais vai poder ser livre para pensar em morar nos Estados Unidos. Não é isso. É só que o visto de turismo não é o visto para você morar aqui. Você vai precisar pensar em aplicar um visto de imigrante ou alguma coisa do tipo. Então, você tem toda a liberdade de, no futuro, considerar morar nos Estados Unidos, só que você vai ter que procurar um visto correto para fazer isso e não utilizar o visto de turismo, que vai servir, como eu falei, para você ter um propósito temporário. Então, se você quer facilitar a sua aprovação hoje, você tem que ir para a entrevista pronto para, em uma conversa que acontece majoritariamente ali em menos de 3 minutos, é o visto com a entrevista mais rápida de todas. Você quer convencer o oficial de que não, seu plano não é imigrar com visto de turismo, você precisa se preparar nesse sentido. E eu sei que parecem conselhos genéricos, mas apesar de fato, eles serem conselhos genéricos, eles são conselhos importantes. É claro que cada perfil é único, então eu não posso transformar isso em exemplos com o perfil de cada um de vocês, porque obviamente eu estou falando com milhares de pessoas com perfis diferentes. Mas se você quiser ajuda particular no seu processo de visto, desde a parte documental, pagamento das taxas e preparação para sua entrevista, com simulações que vão tirar você da sua zona de conforto e te mostrar como que é a dinâmica para a qual você precisa estar preparado no dia da sua entrevista. Tudo isso feito por um ser humano de verdade, que vai sentar com você, entender seu sonho e te guiar rumo ao seu objetivo, que é a aprovação. Clica no primeiro link aqui na descrição e fala pelo WhatsApp com o time de mentores de aprovação de vistos da Move. Assim você vai descobrir como um Visa Manager que conhece essa visão que eu estou passando aqui para vocês pode te preparar para a sua entrevista do visto americano, como ninguém vai te preparar em qualquer outro lugar, eu te garanto isso, tá bom? Boa sorte na sua entrevista do visto de turismo, espero que você possa vir conhecer esse país maravilhoso aqui. E se você quiser continuar explorando o universo dos vistos, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui do lado.